Oi, eu me chamo Ellen. Venho apresentar a vocês o artigo intitulado Relações entre Candomblé e Ensino de Matemática, relato de uma proposta sobre a produção do acaçá. Foi escrito por mim, Felipe Dias Santana, e a doutora Zuma Elizabeth de Freitas Madruga, que é a orientadora dos nossos projetos. Bom, o artigo começa com uma introdução, onde fala um pouco sobre o que é a religião candomblessista, sendo ela uma religião de matriz africana, que foi trazida pelos povos escravizados e foi adaptada quando chegou ao Brasil. Nela se cultua várias entidades, como os orixás e entidades brasileiras chamadas de caboclos, que por sua vez são conhecidos como índios, marujos, boiadeiros, entre outros. Aí a gente traz um pouco sobre a trajetória para poder cultuar essa religião, que não foi muito fácil, já que a predominância era o catolicismo, então tinha que trazer eles buscavam relacionar as entidades africanas com os santos do catolicismo, para poder cultuar a religião. E nessa religião existem vários rituais, e um deles que a gente trata é o ebó, que traz um processo de limpeza, onde utiliza diversos alimentos e em troca de saúde, de prosperidade, proteção. E um desses alimentos é o acaçá, que é o que a gente vai trabalhar, que é uma comida ritualística, né, do candomblé e da cozinha baiana, feito do milho do munguzá, e o seu recipiente é a folha da bananeira, que passa por um processo para poder o tornar maleável. Que a gente pega a folha da bananeira, passa pelo fogo e ela fica mais moldável. E com isso a gente traz um pouco dessa relação do acaçá com a matemática, que durante seu processo de produção é observado que tem várias formas geométricas. Tem retângulos, triângulos e no final obtém-se uma figura geométrica chamada pirâmide de base retangular, e por isso tem essa relação com a matemática. O objetivo do trabalho é relatar o desenvolvimento de uma proposta pedagógica para o ensino em aulas de matemática, partindo das perspectivas da etnomodelagem, na construção de um etnomodelo cultural, conhecido como acaçá. E para isso a gente utilizou várias definições. Primeiro, trouxemos a definição de etnomatemática para D'Ambrosio, onde ele fala que busca compreender como grupos culturais desenvolvem, acumulam e transmitem de geração para geração modos de sobrevivência e de transcendência nos distintos ambientes que se encontram. E a modelagem matemática para Silva, 2019, onde ele fala que é dividida em três etapas. Tem a percepção e apreensão, que caracteriza pelo reconhecimento da situação-problema e a familiarização com o assunto. Tem a compreensão e explicitação, que é pela formulação do problema, levantamento de hipótese e resolução do problema. E tem a significação e expressão, que caracteriza pela interpretação dos resultados e validação do modelo, seja ele matemático ou não. Com isso, a gente chega na definição de etnomodelagem, que é o que a gente utiliza no nosso artigo, que, definido por Madruga, é uma abordagem teórico-metodológica que busca valorizar e compreender o conhecimento matemático local, traduzindo-o para uma linguagem acadêmica global. Com isso, a gente traz a metodologia da pesquisa, que durante algumas reuniões do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, nós fomos criando o projeto, e em uma das reuniões a gente fez a aplicação. E levamos alguns materiais, como a folha da bananeira, nós já levamos pronto, porque como precisa do fogo para poder deixar maleável, não quisemos levar ela para poder fazer lá. Então levamos já pronta. Também levamos o pirão, a gente fez de farinha de mandioca, mas ele é feito do milho do munguzá. Mas por questão de baixo custo e de facilidade, nós levamos um pirão feito da farinha. E palito de churrasco
e materiais como tesoura, régua, lápis. E no decorrer da atividade, inicialmente nós preparamos um texto introdutório, onde fala um pouco sobre a religião candomblessista e sobre o que é o acaçá, para poder não assustar os estudantes de início quando forem produzir a atividade, já ter um breve conhecimento sobre. E para a realização da atividade, nós trouxemos um roteiro de construção com passo a passo de como é para construir o acaçá. E foram divididos em 9 passos. E trazemos também uma atividade com 4 questões, onde tem cálculo de área, dos lados, e por fim calcular o volume dessa forma geométrica, que é a pirâmide de base retangular, que é vista no acaçá, no seu produto final. E levamos também em específico para essa turma do PIBID um questionamento, onde a gente perguntava se era possível apresentar essa atividade na sala de aula da educação básica, se está de acordo com o nível de estudo. E no final obtivemos várias opiniões sobre, onde eles disseram que teriam dificuldades porque por ser uma atividade voltada a uma religião específica, mas nós sugerimos que essa atividade pode ser interdisciplinar e pode utilizar não materiais voltados à cultura, mas sim folha de papel, como de costume, e o mesmo processo de moldar, só que não voltado à religião. E nas considerações finais, a gente reapresenta a proposta o objetivo, né, dessa proposta, de realçar a importância cultural de sua região, além de proporcionar aos estudantes uma experiência sociocultural, por meio de uma atividade que possa ser desenvolvida interdisciplinarmente e o prover dos saberes matemáticos, históricos e culturais, visto que o mesmo, hoje, após mais de meio século do período escravocrata, ainda há predominância nas escolas do pensamento eurocêntrico, acompanhado do idealismo opressivo do evangélico cristão. E nós buscamos trazer esse método, a utilização da cultura por justamente contemplar a lei, né, 10.689, onde é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas ou privadas do ensino fundamental ou ensino médio. E vemos que essa lei é bem praticada em outras disciplinas, como história, geografia, alguns que são mais comuns, visto ao olhar do público. E buscamos trazer essa lei juntamente com as tendências para moldar essa situação e trazer também para a matemática e ciências exatas. Aqui são alguns registros do passo a passo do processo da caçar. Aí vemos que no início a primeira forma geométrica que aparece no processo de preparo é o retângulo. Em seguida, ao dobrar a folha, vemos triângulos, que são, no início é um triângulo maior, aí dobra novamente e se torna outro triângulo um pouco menor. E no final temos essa figura, que é a pirâmide de base retangular. Essas são as referências utilizadas no slide e agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho.